Olá, começa agora o Revista TST com notícias que marcaram a semana no Tribunal Superior do Trabalho. E nesta edição você confere: TST considera discriminatória a dispensa sem justa causa de trabalhadora com tuberculose. Uso de maconha por sócio em reuniões com empregados resulta em rescisão indireta de contrato de trabalho. No quadro Quero Post, saiba mais sobre o cancelamento do seguro-desemprego e ainda a segunda reportagem da série sobre os vencedores do Prêmio Gabinete Legal. Nós vamos conhecer o funcionamento do gabinete da ministra Maria de Assis Calcin, que conquistou o primeiro lugar na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos. Tudo isso e muito mais, o Revista TST está no ar. A Seção 1 de Dissídios Individuais do TST julgou o caso de uma trabalhadora que alegou ter sido demitida por ter tuberculose. A repórter Gisele Mourão acompanhou esse julgamento e traz mais detalhes. Olá, Gisele. Olá, Ana. De acordo com um processo julgado pela SDI1, a gerente que trabalhou para uma empresa de serviços de água por mais de 6 anos afirmou que desenvolveu tuberculose nas constantes viagens que fazia serviço, ficando exposta a ambientes insalubres. Ela disse ter informado o empregador sobre a doença, mas mesmo assim foi demitida. Por isso, na Justiça do Trabalho, pediu para que fosse reconhecida dispensa discriminatória. Na SDI1, o caso gerou ampla discussão entre os ministros. Acompanhe como foi o julgamento na reportagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, havia entendido que a dispensa não foi discriminatória, uma vez que a empresa sabia da condição da trabalhadora há muito tempo e não a demitiu antes. Além disso, o regional considerou que a gerente deveria comprovar a discriminação, uma vez que não recebeu qualquer benefício previdenciário. O entendimento ficou mantido na 7ª turma do TST. A gerente recorreu então à Seção 1 de Dissídios Individuais, alegando contrariedade à súmula 443 do TST, que diz que é presumida como discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Com isso, o ato é considerado inválido e o empregado tem direito à reintegração ao emprego. O argumento foi acolhido pelo relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. Estou dando provimento para reconhecer o caráter discriminatório da dispensa e determinar o retorno à alta vara, porque prossiga no julgamento da demanda. O ministro João Oreste Dallazen abriu divergência, destacando que a empresa sabia da doença da trabalhadora há muito tempo e não houve discriminação contra ela no período. Por cerca de 6 anos teve ciência da doença da reclamante e, não obstante, não a despediu. Eu registro meu respeitoso voto vencido, porque não diviso contrariedade à súmula 443 neste caso. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, também concordou com o voto divergente. Para o ministro, a súmula 443 trata de doenças estigmatizantes, o que não seria o caso. Conhecida a doença pelo empregador e, ao mesmo tempo, nunca foi afastada. Presumir que foi discriminatória, nesse caso, com todas as vênias, eu vou pedir a relatora e acompanhar a divergência. Já o ministro Alexandre Agra Belmonte concordou com o voto do relator, explicando que, no caso, a empresa era quem devia comprovar se houve ou não discriminação na dispensa. O encargo da prova da discriminação da despedida foi atribuído à reclamante e trata-se de doença grave. Aquela doença grave é que alude à súmula 443. É certo que aqui a presunção não é absoluta, mas transferiria para a empresa o ônus da prova. E a prova feita pela empresa para justificar a despedida, no meu entender, foi realmente uma prova fraca. Votaram com o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. No sentido de reconhecer a contrariedade à súmula 443, os ministros
Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann, Alexandre Agra Belmonte, Caputo Bastos, Brito Pereira e o vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira. Já o voto divergente do ministro João Oreste Dallazen foi seguido pelos ministros Cláudio Brandão, Aloísio Corrêa da Veiga, Márcio Eurico Vitral Amaro e o presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Por maioria, os ministros da SDI1 aceitaram o recurso da trabalhadora, reconhecendo a contrariedade à súmula 443. Com isso, a SDI entendeu que houve caráter discriminatório na dispensa sem justa causa da empregada portadora de tuberculose. Os ministros determinaram que o processo retorne à vara do trabalho de origem para ser julgado. E para você que acompanha o canal do TST no YouTube, aí vai uma dica. É possível assistir às reportagens com legendas. Assim, quando estiver sem fone de ouvido ou não puder aumentar o som, basta clicar em legenda no canto inferior direito da tela para saber o que é dito nas reportagens e programas. Essa é uma opção de acessibilidade oferecida pelo próprio YouTube. Não deixe de conferir. E no próximo bloco, uso de maconha por sócio durante reuniões resulta em rescisão indireta de contrato de trabalho. Estamos de volta com a revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e saber como foram julgados alguns casos de destaque. O giro começa pela quarta turma. Uma auxiliar de limpeza que ficava trancada no supermercado em que trabalhava durante o horário de serviço no período noturno deve receber indenização de R$20 mil por danos morais. Em primeira e segunda instâncias, o pedido foi negado. O entendimento foi de que a intenção do empregador era garantir a segurança da profissional e dos produtos e que não ficou provado nenhum dano. Mas a relatora do caso, na quarta turma do TST, ministra Maria de Assis Calcin, considerou que manter empregados trancados não configura medida de segurança, e sim risco à integridade física. Para a relatora, o procedimento violou a dignidade da pessoa humana e o direito de locomoção. A decisão foi unânime, mas a empresa já recorreu à seção 1 de dissídios individuais do TST e aguarda novo julgamento. E a sétima turma restabeleceu sentença que condenou uma empresa de transportes a indenizar um mecânico que trabalhou por mais de 30 anos sem férias integrais. O trabalhador alegou que sempre era chamado de volta ao trabalho antes mesmo de completar 15 dias de férias. O relator do caso na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, ressaltou que houve descumprimento do artigo 137 da CLT, que trata da concessão de férias, e por isso não podia ser afastada a reparação pelo dano moral causado. Para o relator, a conduta reiterada de interromper o período de descanso por mais de 3 décadas violou a dignidade do trabalhador. A decisão foi unânime. E o uso de maconha na frente de empregados por um dos sócios de uma empresa de informática resultou em rescisão indireta do contrato de uma supervisora. A decisão é da primeira turma. No Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, a supervisora de vendas de uma loja de informática reivindicou rescisão indireta porque um dos sócios da empresa fumava maconha na presença dos empregados, inclusive durante reuniões. De acordo com o artigo 483 da Consolidação das Leis do Trabalho, o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pedir a devida indenização quando, entre outros motivos, o empregador não cumprir as obrigações. A trabalhadora reclamou que a prática do sócio a tornava usuária passiva da droga. O TRT, no entanto, reformou a sentença e decidiu que não havia prova de que a prática teria causado prejuízo à trabalhadora. A empregada recorreu então ao TST. Na primeira turma, o relator, ministro Hugo Scheuermann, teve um entendimento diferente do regional. O uso de entorpecentes no ambiente de trabalho por um dos sócios, ostensivamente, conforme diz o tribunal, conforme se verifica dos fatos,
no meu modo de ver, não há necessidade de verificar algum vício de consentimento no pedido de demissão feito pela empregada, mas sim seu direito de considerar rescindido o pacto laboral, dentre outras hipóteses, quando o empregador não cumpria as obrigações do contrato de trabalho, o artigo 483D, e foi o que aconteceu. O fato de ela ter se afastado com o pedido de demissão, se havendo uma falta grave, penso eu que isso é uma caracterização da falta grave do empregador. Primeiro, o artigo 157 da CLT, que determina que deve haver implantação e manutenção de um ambiente de trabalho saudável e seguro, e dos próprios artigos 13, 14 e 15 da Convenção 155 da OIT. Por unanimidade, o recurso da trabalhadora foi aceito e ficou reconhecida a rescisão indireta. A empresa também foi condenada a pagar indenização por dano moral à trabalhadora no valor de R$ 3.000. E o giro de notícias continua. Seguimos agora para a sexta turma. A Ambev não conseguiu arquivar a ação trabalhista de um empregado que faltou à audiência por causa da morte da esposa. A empresa havia tentado extinguir o processo no TRT mato-grossense com base no artigo 844 da CLT, que prevê o arquivamento da ação se o autor faltar à audiência. Mas o regional considerou o adiamento adequado diante das circunstâncias apresentadas. O caso chegou ao TST e o relator, ministro Augusto César de Carvalho, entendeu que os fatos registrados caracterizaram motivo relevante para a ausência do trabalhador, conforme previsão no parágrafo único do artigo 844 da CLT, que nesse tipo de situação autoriza o juiz a suspender o julgamento designando nova audiência. O voto dele foi acompanhado por unanimidade. E essa notícia teve destaque em nossas redes sociais. Na página do TST no Facebook foram vários comentários. O Raimar Costa considerou justa a decisão e, na opinião dele, ficou demonstrada por parte da empresa a falta de humanidade pela dor e pela falta do ente querido. Para o Raimar, a empresa deveria ser a primeira a demonstrar respeito pelo que aconteceu. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais. Chegou a vez de esclarecer dúvidas trabalhistas no quadro Quero Post. A dúvida que chegou pelo Facebook é do Paulo Hendricks. Comecei a trabalhar em outro emprego. Como faço para cancelar meu seguro-desemprego? Vamos conferir a resposta agora na reportagem. Uma dúvida que pode aparecer quando o trabalhador beneficiado pelo seguro-desemprego retorna ao mercado de trabalho. Quem tem que cancelar o benefício? O governo ou o trabalhador? Não, eu não sei. Assim, se teria que cancelar, eu acredito que sim. Eu acho que automaticamente, não? Quando você assina a carteira, você já perde o direito. Isso. Eu acho. É? O governo federal faz sim automaticamente o cancelamento do seguro-desemprego. Logo que a carteira de trabalho é assinada, o empregador registra esse trabalhador no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O empregador, no ato da sua contratação, tá? Ele vai verificar se você é beneficiário do seguro-desemprego. Isso aí tem uma portaria na fiscalização do trabalho sobre esse assunto. Se você é beneficiário do seguro-desemprego, ele informa imediatamente a sua contratação para o Ministério do Trabalho. E a partir dessa informação, o próprio sistema do seguro-desemprego já se encarrega de bloquear a emissão de valores que você não tem direito a receber. Os que você tiver direito a receber, certamente serão emitidos. O problema é que muita gente não sabe disso, ou até sabe e tenta burlar o sistema. Simular demissão para receber o seguro-desemprego ou ainda combinar com a empresa para que a carteira não seja assinada, mesmo com um contrato firmado, para continuar recebendo o benefício, é crime de estelionato previsto no Código Penal. Nesse caso, ela vai estar induzindo o ente público a erro para obter um benefício próprio.
Então, ela encaixaria no crime de estelionato, que estaria sujeito a pena de 1 a 5 anos. Mas, nesse caso, como ela é praticada contra um ente público, ela será majorada em 1/3. A fiscalização, segundo o Ministério do Trabalho, é feita constantemente. Caso a pessoa receba uma parcela indevidamente, ela tem que devolver o valor recebido. No caso de saque indevido, tá, ele vai ter que devolver essas parcelas devidamente atualizadas pelo INPC. E no caso de saque indevido, as pessoas têm que ficar atentas porque a incidência da correção ela é mensal. O governo afirma que a quantidade de fraudes é baixa e disponibiliza, além do site do Ministério do Trabalho, um outro canal para tirar dúvidas. Qualquer dúvida também nós temos um 158 para que as pessoas possam fazer algumas perguntas que não estejam respondidas devidamente ou que não tenham entendido no site. E no próximo bloco, plenário virtual entra em funcionamento no TST. O Revista TST está de volta. Acompanhe agora outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Como parte das comemorações pelo Dia Internacional da Mulher, as ministras Maria Cristina Peduzzi, Maria de Assis Calcin, Dora Maria da Costa, Delaide Miranda Arantes e Maria Helena Malman participaram de uma mesa redonda no Tribunal Superior do Trabalho sobre a situação da mulher atual. As ministras compartilharam experiências pessoais, profissionais e refletiram a respeito da inclusão da mulher no mercado de trabalho. O livro Recurso de Revista e Agravo de Instrumento, que tem como um dos coordenadores o ministro Vieira de Mello Filho, foi lançado oficialmente em cerimônia no TST. A publicação aborda as principais mudanças que ocorreram com base na Lei de Recursos Repetitivos e no novo Código de Processo Civil. A legislação hoje prevê que os tribunais uniformizem a jurisprudência no seu âmbito. E com isso o tribunal realmente passa a atuar como tribunal de uniformização entre os tribunais dos Estados federados. Portanto, se reconstrói todo um sistema de formação de decisões e de estabilização da jurisprudência. Ministros do TST participaram de painel de debates sobre as propostas legislativas relacionadas ao direito desportivo em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O público presente reuniu magistrados, parlamentares, advogados e estudantes. É com quem nós queremos trocar ideias, é com quem nós queremos aprender para formular as nossas questões, estudar a aplicação do direito propriamente ao desporto e para que estas regras jurídicas sejam adequadas. O TST sediou o primeiro encontro de coordenadores de núcleos da Justiça do Trabalho, promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Durante 2 dias foram discutidas formas de solucionar e incentivar a criação, de maneira padronizada, de centros judiciários de solução de disputas, como determinado pela Resolução 174 de 2016 do CSJT. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, enfatizou que o pleno funcionamento dos núcleos vai permitir a resolução de processos ainda na primeira instância, reduzindo o número de recursos que sobem para os TRTs e também para o TST. O Tribunal Superior do Trabalho já conta com uma nova forma de julgamento dos processos. É o plenário virtual. A ferramenta passou a ser usada este ano na Corte Superior e vai ajudar na solução dos conflitos trabalhistas. O plenário virtual do TST está pronto. A ferramenta garante ao tribunal uma nova capacidade de julgamento, agora pelo meio virtual. Ministros e assessores vão trabalhar com mais agilidade e ainda mais qualidade. A partir do momento em que é possível, virtualmente, decidir processos mais simples, ou seja, aqueles em que a jurisprudência já está pacificada, aqueles que não têm condições de admissibilidade, é possível, então, a dedicação
de tempo especial para o exame presencial, não mais virtual, dos demais processos. Os processos ficam listados em uma plataforma virtual que permite aos ministros verem os votos uns dos outros. Caso algum ministro avalie que a pauta do julgamento deva ser presencial, basta sinalizar. Uma vez aberta a sessão, os ministros têm uma semana para votar na plataforma criada pela área de tecnologia da informação do tribunal. As opções de voto são as mesmas de uma sessão presencial. Os ministros podem optar pelo voto convergente quando concordarem com o ministro relator, pelo voto divergente quando discordarem e, nesse caso, o processo vai a julgamento presencial automaticamente ou ainda voto convergente com ressalva. Inicialmente, o plenário virtual está disponível apenas para 3 categorias de recursos: agravo de instrumento, agravos internos e embargos de declaração. Mas a ampliação da plataforma já está em estudo. Vamos expandir para as demais turmas e, mais para frente, para sessões, subseções. A única órgão colegiado que não poderá ser incluída no plenário virtual é a sessão de dissídios coletivos, porque a resolução que foi aprovada em novembro, ela restringiu para esse órgão. É preciso atenção a alguns detalhes. Se algum ministro não votar em alguma das ações, vai ser considerado que ele votou com o relator. Caso os advogados queiram fazer sustentação oral em sessão presencial, devem fazer o pedido até 24 horas antes do início do julgamento virtual. E se isso ocorrer, o processo deixa a plataforma virtual para ser julgado presencialmente. O Ministério Público do Trabalho, quando for parte no processo, também pode pedir para que o julgamento seja presencial. Caso o MPT atue apenas como fiscal da lei, terá acesso ao caso na íntegra. As pautas de julgamento ficam disponíveis no portal da Advocacia. O prazo entre a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e o julgamento é de no mínimo 5 dias. Os ministros que já tiveram contato com a ferramenta gostaram. Então achei muito bom, achei o programa leve, fácil de manusear e a vantagem é que ele está integrado, ele acomoda todos os processos de uma determinada pauta e se consegue separar aqueles que estão no plenário virtual, se tem bastante tempo para pensar sobre eles e, ao final, se encontrar todo na sessão presencial. Na primeira sessão presencial, após o início da sessão virtual, o ministro Aloísio Correia da Veiga fez um balanço como presidente da 6ª turma do TST. Foram julgados um total de 59 processos na 6ª turma e mais 68 casos na 3ª turma. Que aperfeiçoem-se esses métodos de solução dos processos para que a gente tenha, de fato, uma prestação jurisdicional mais rápida e mais efetiva. O Prêmio Gabinete Legal homenageou ministros e servidores que se destacaram pela atuação no TST. E para saber mais sobre o que os gabinetes fazem para alcançar as metas, nós estamos exibindo uma série de reportagens com os vencedores das 6 categorias do prêmio. E hoje vamos saber mais sobre o gabinete da ministra Maria de Assis Calcin, que ficou em primeiro lugar na categoria Menor Tempo Médio de Processos Conclusos. A animação é de uma equipe integrada e comprometida com o que faz. Todos os 35 servidores que auxiliam a ministra Maria de Assis Calcin são responsáveis pelo desempenho alcançado pelo gabinete em 2016. Todos aqui são muito dispostos a cumprir, na verdade, a sua função de servidor público, né? De atender com presteza ao jurisdicionado. Isso é uma coisa que é colocada sempre, né? Nós estamos aqui exatamente para isso, né? O nosso munus é prestar o atendimento jurisdicional e todos eles têm isso muito enraizado, né? na sua cabeça, por isso tudo flui com muita tranquilidade. Desde 2007, quando a ministra tomou posse no tribunal para cá, a equipe dela conseguiu dar fim a cerca de 14 mil processos. Hoje restam por fazer pouco mais de 200. A meta é concluí-los até o fim deste semestre. Tudo já foi organizado com antecedência, levando em conta as sugestões dos próprios servidores.
porque aqui a gente valoriza a pessoa do funcionário. Porque não é o funcionário enquanto funcionário, né? É valorizar a pessoa. Então você ouve, você escuta, você estimula, você cobra, né? Todos nós precisamos desse tipo de ação. A liberdade que a ministra dá para a equipe, segundo o chefe de gabinete, permite que a produção diária seja cumprida com flexibilidade de horário. A gente trabalha com a ministra que é acessível. Então a gente consegue conversar com ela, não há imposição de nenhuma meta, todas as metas são discutidas com todo mundo. Então a gente faz uma sugestão de trabalho e a gente consegue estabelecer uma meta factível. Ela tem essa preocupação com o jurisdicionado, ela sabe que quanto mais rápido as coisas andarem, o jurisdicionado vai ter a resposta. O clima de trabalho e o acesso dos servidores à ministra, que está sempre disponível, são aspectos muito valorizados pela equipe. A dinâmica implementada no gabinete permitiu a redução do volume e um controle maior do acervo, e rendeu o principal prêmio do gabinete legal pelo menor tempo médio de processos julgados. O gabinete premiado pelo primeiro lugar na categoria menor tempo médio de processos conclusos obteve ainda a segunda colocação na categoria menor recorribilidade interna, ao atingir o menor percentual de recursos internos, embargos de declaração e agravos internos, opostos e interpostos por processo julgado. O prêmio é sempre assim, é uma sinalização que vem ajudar a todos aqueles que trabalham aqui no tribunal com o mesmo objetivo a tentar fazer o melhor sempre, né? Eu acho que esse é o objetivo do prêmio. Essa iniciativa do ministro Ives eu achei muito importante. E, além disso, até foi uma iniciativa dele também de indicar, se o ministro quiser, fazer um elogio no assentamento funcional dos funcionários do gabinete. Mandou até uma listagem para a gente conferir, para ver se o ministro quiser fazer o elogio, que também é uma coisa muito boa. Eu tenho muito orgulho da equipe que eu tenho. E no próximo Revista TST, vamos saber mais sobre o gabinete do ministro Alexandre Agra Belmonte, que ficou em primeiro lugar na categoria Número de Processos Julgados. E esta edição do Revista TST termina aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.